Bom, moçada, agora nós vamos fazer exercício de plano inclinado com atrito. Tá? Então, agora nossos exercícios será com atrito. Então, aqui está um exercício básico. Diz o seguinte: no arranjo experimental da figura, o bloco A tem massa de 5 kg e o bloco B tem massa de 8 kg. Entre o plano inclinado e o bloco A, há um atrito cujo coeficiente de atrito entre as superfícies é μ igual a 0,5. O fio é inextensível e passa sem atrito pela polia de massa desprezível. Determine a aceleração do sistema de corpos e a tração no fio que liga os blocos. Aqui estão os dados. Então, observa aqui, ó, ângulo de 30 graus, seno 0,5, cosseno de 30 graus, 0,8. Gravidade local, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa polia que está aqui não tem massa e não tem atrito entre o fio e a polia. Então, vamos lá. Para resolver esse tipo de exercício, primeira coisa, colocar sobre os blocos as forças que atuam sobre ele. Então, primeira parte, passar o sistema de eixo. Então, aqui, perpendicular ao plano inclinado, vai estar o eixo Y. Paralelo ao plano inclinado, vai estar o eixo X. Verticalmente, eu teria o peso do bloco A, que está sobre plano inclinado, e a normal, que é a superfície faz sobre o bloco A. Ora, observa que esse peso aqui, ó, ele não está nem na direção do eixo Y e nem na direção do eixo X. Então, vou ter que projetar esse peso na direção X e na direção Y. Detalhe que a gente já viu. Esse ângulo aqui é 30 graus. Então, esse ângulo formado entre a força peso e o eixo Y também será de 30 graus. Então, projetando na direção Y e projetando na direção X, nós já vimos em aulas anteriores, terei aqui o EY de A e aqui nós vamos ter o EX de A. Então, está vendo que aqui eu já projetei esse peso na direção Y e projetei esse peso na direção X. Tranquilo. Aqui vai aparecer a força de atrito, aqui vai aparecer o peso do bloco pendurado e aqui eu teria o sentido de movimento, ou seja, esse bloco A sobe o plano. Ora, se ele sobe o plano, essa força de atrito ela é sempre contrária à tendência de movimento. Então, se ele tende a subir, significa dizer que essa força de atrito vai estar atuando no sentido contrário. Tá? Tranquilo. Então, isso aqui é a primeira coisa que você tem que fazer para sistema de plano inclinado. Colocar sobre o bloco que está sobre o plano inclinado, normal, a força peso de quem está sobre o plano inclinado, fazer as projeções e, se tiver atrito, colocar o atrito e o peso do bloco que está pendurado. Tá? Então, feito isso, vou tirar os dados do exercício. Então, está aqui a massa de A 5 kg, a massa de B 8 kg, o coeficiente de atrito entre as superfícies 0,5 e a gravidade local 10 metros por segundo ao quadrado. Vendo? Então, faria aqui o meu sistema, colocado todas as forças que atuam, logicamente, para o conjunto. Aqui vai estar exatamente os dados. Primeiro passo. Então, isso aqui é como uma receita de bolo. Então, se você seguir esses passos, geralmente você vai conseguir resolver a maioria desses exercícios que tenham plano inclinado e blocos colocados
sobre o plano inclinado e ligado a ele por um fio tem um outro bloco pendurado. Bom, então primeiro passo, calcular o peso do bloco pendurado. Quem é que está pendurado? O bloco B. Calcular o peso de B é a coisa mais simples do mundo. O peso do B é a massa do bloco B vezes a gravidade. Massa de B 8 kg, gravidade local é 10, 8 vezes 10, 80 newtons. Então, está aqui o peso do bloco pendurado. Então, observe que essa primeira força aqui já foi calculada. Então, eu já sei quanto vale o peso de B. Segundo passo, calcular as componentes do peso do bloco sobre o plano inclinado. Então, quem é que está sobre o plano inclinado? O bloco A. Eu vou ter que pegar o peso do bloco A e calcular as suas componentes na direção Y e na direção X. Isso aqui já foi visto em aula anterior. Então, baseado em aulas anteriores, você já sabe que calcular o PY de A, PX de A é muito tranquilo. Quem é o PX de A? Massa de A vezes a gravidade vezes o seno do ângulo. Ora, essa massa vale 5, essa gravidade vale 10, o seno de 30 é 0,5, então o PX de A, 25 newtons. 5 vezes 10, 50 vezes 0,5, 25. Está aqui. Próximo. Y de A. Massa de A, gravidade, cosseno de 30 graus. Resolvendo isso aqui, nós teríamos massa 5, gravidade 10, cosseno de 30 graus, 0,8. Fazendo as contas, 40 newtons. Já calculei, então, as componentes PY de A e PX de A. Próximo passo é o terceiro passo. Esse terceiro passo agora é calcular a força de atrito entre o bloco A, que está sobre o plano inclinado, e a superfície. Cuidado, não esqueça, nesta situação de plano inclinado, essa normal aqui, ela coincidirá com o PY de A. Tá? Eu estou colocando igual aqui, mas na realidade seria a coincidência. O valor desse PY de A é exatamente igual à normal. Ora, baseado nisso aqui, nós teríamos quem é a força de atrito? Aquele trabalho que vocês já fizeram. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Ora, nesta situação de plano inclinado, essa normal aqui ela vai coincidir com o peso, ou seja, com aquela componente PY de A, ou seja, daria exatamente isso que nós já calculamos anteriormente. Substituindo os dados, esse cara vale exatamente 0,5, está lá nos dados. Isso aqui nós já calculamos, vimos que esse cara vale 40 newtons. 0,5 vezes 40, 20 newtons. Então, esse é o valor da força de atrito. Então, aquela situação, nós colocamos aquelas forças todas lá, já calculamos o peso do B, já calculamos as componentes e já calculamos a força de atrito. Agora, qual é o quarto passo? Cálculo da aceleração usando a segunda lei de Newton. Quem é a segunda lei de Newton? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, essa aqui é a segunda lei de Newton ou princípio fundamental da dinâmica. Tá vendo? Baseado nas forças que eu já coloquei, então, esse peso já foi calculado, essa componente já foi calculada, essa componente já foi calculada, essa força de atrito eu já calculei, então agora eu posso calcular qual é a aceleração com que esse bloco A vai subir esse plano inclinado. Tá vendo? Então, essa resultante é fácil, tá vendo?
PX está na direção do cabo, plano abaixo. A força de atrito está na direção do cabo, plano abaixo. E o peso de B está na direção do cabo, só que no sentido contrário ao do PX de A e da força de atrito. A resultante é o peso do bloco pendurado. Você viu que esse cara deu 80 newtons, menos o PX de A, que deu 25, menos a força de atrito, que deu 20. Essa massa que está aqui, tá vendo? Eu estou trabalhando com o conjunto bloco A e bloco B. Então tem que entrar aqui a massa do conjunto vezes a aceleração. Substituindo os termos conhecidos, peso de B, PX de A, força de atrito, massa de A, massa de B. Então deu ali, ó, somando 5 mais 8, 13. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, que é muito tranquila para vocês, nós teríamos que a aceleração do bloco A, consequentemente a aceleração do bloco B, vale 2,7 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o valor da aceleração a esse conjunto aqui. Ele sobe acelerado de 2,7 e esse cara desce acelerado de 2,7. Bom, o próximo, o item B, é o quinto passo e último, é encontrar exatamente o cálculo da tração, usando o bloco pendurado, que é muito mais tranquilo. Se eu pegar o bloco pendurado, que é o bloco B, sobre ele vai atuar as seguintes forças. Primeiro, o peso do bloco B. Lembra que lá no exercício tem um cabo aqui, ó. Então haverá uma tração. Tração nunca empurra, sempre puxa. Aparece a tração. Ora, esse bloco B desce, então significa dizer que o peso B é maior do que a tração. Na hora de substituir na segunda lei de Newton, quem que eu teria? Peso de B menos a tração igual a massa de B vezes a aceleração. Nota que nesse caso aqui está aparecendo apenas a massa de B, porque tá vendo? Ó, eu estou trabalhando apenas com o bloco B. Então aparece aqui a massa de B. Não como eu fiz lá para encontrar a aceleração, que eu trabalhei com o conjunto. Aqui não, eu estou trabalhando apenas com o bloco B. Substituindo os valores, peso de B 80 menos a tração que eu quero. Esse 21,6 é o produto da massa, que é 8, vezes a aceleração, que é aquele 2,7 que nós encontramos anteriormente. Fazendo e resolvendo essa equaçãozinha, que também é muito básica para os senhores, nós vamos chegar que essa tração vale 58,4 newtons. Eis aí, então, a resolução de plano inclinado com atrito. É igual a uma regra de bolo. Seguiu, matou os exercícios que eu vou colocar na próxima lista de exercícios de vocês. Beleza, galera?